Bom, se eu não encontrar nenhum erro aqui, ou seja, se a situação desejada ela acontece na prática, tá? Se ela acontece na prática, eu observei tudo e vi que a situação ideal já acontece na prática, então tá tudo bem. Se tá tudo bem, eu não preciso fazer nenhuma anotação. Ao lado direito está escrito o seguinte: o que fazer de concreto? Ora, se você precisar fazer alguma coisa, significa que você observou que a situação desejada tem algo a desejar. Você precisa transformar uma situação que não está ideal numa situação ideal. Se está tudo bem, você simplesmente vai deixar em branco esse quadro da direita, vai deixar em branco esse quadro de baixo e vai fazer o xizinho no verde. Observem na tela o quadro, a parte inferior direita, eu fiz um xizinho no verde. Se eu fizer um X no verde, eu não escrevi nada em nenhum dos dois quadros que estão aqui em branco, ok? Eu simplesmente estou dizendo que a situação desejada é a situação real e nada de concreto precisa ser feito. Agora, vamos supor que existem coisas que, numa análise preliminar, você, que é um representante da empresa, que é o engenheiro, o técnico de segurança, o fisioterapeuta, e junto com o trabalhador, junto com o gerente, diretor, vocês observaram que existem algumas coisas que estão ao alcance de vocês e que vocês conseguem alterar. Por exemplo, a posição dos computadores em relação à janela, a falta de apoio para os pés em pessoas que trabalham sentadas, uma cadeira que tenha inclinação posterior a todos os que trabalham sentados, a essas mesmas pessoas o apoio para os cotovelos, uma elevação de um local onde são depositados objetos que precisam ser levantados e carregados, ou seja, antes eles eram retirados do chão e agora eles estão retirados de um local que não exige a inclinação e o esforço físico adicional para levantar e carregar esses objetos. Então, todas as coisas que puderem ser resolvidas de imediato, elas precisam ser registradas aqui à direita, o que fazer de concreto. Então, para que eu atinja a situação ideal, a situação desejada, eu observei que existem tais problemas e agora as coisas que precisam mudar são essas. Por isso que eu coloquei, escrevi à direita, as coisas que precisam mudar são estas. Você vai listar o que precisa mudar e essas mudanças devem estar ao alcance dos trabalhadores e dos representantes da empresa, daquele profissional que está acompanhando, que não necessariamente é um especialista, ok? Aqui, como foi necessário fazer uma mudança, não estava perfeito. Então, o xizinho ali embaixo, eu não vou fazer a marcação no verde, eu vou fazer a marcação no amarelo. Prestem atenção aqui abaixo, no canto inferior direito da tela, onde aparece o X no amarelo, ok? Agora vamos para uma terceira situação. É uma situação em que os trabalhadores, junto com os representantes da empresa, viram que a situação desejada não acontece. Observaram alguns pontos e viram que a situação ideal não acontece. Algumas coisas precisam mudar. Essas coisas, como não são especialistas, muitas vezes as pessoas têm algumas ideias, inclusive sobre, podem até ter conclusões equivocadas. Então, nesse caso, nós precisamos chamar a atenção de que é necessário procurar por um especialista. Ou seja, ou as pessoas que estão fazendo a avaliação ergonômica preliminar têm dúvidas, ou elas realmente identificaram um perigo. Nós falamos na outra aula sobre as diferenças entre riscos e perigos. E eu disse para vocês que os riscos são mensuráveis e que normalmente a percepção do risco, a mensuração do risco, o uso de coeficientes, taxas, etc., são atitudes, atos que os especialistas usam e que o objetivo da avaliação ergonômica preliminar é apenas identificar perigos.
Então, aqui, nesse caso, pode ser um equívoco, mas, de qualquer forma, chamou a atenção da equipe da avaliação ergonômica preliminar e não é possível resolver sem a presença de um especialista. Por isso, você deve, então, preencher os dois quadros. Veja que abaixo está assim, aspectos a serem estudados com mais detalhes, ou seja, é necessário um ergonomista. O ergonomista terá que fazer um diagnóstico detalhado e indicar as intervenções, se essas forem necessárias. E é óbvio que a marcação aqui, nesse caso, a marcação do xizinho, isso aqui é importante, porque isso vai ajudar na hora de você ter um diagnóstico situacional completo, né, da empresa. Tá vendo aqui, ó? O xizinho aqui vai ser no vermelho, tá vendo? Aparece aqui o xizinho no vermelho. Lembra que vocês têm, são 18 itens. Aqui eu estou usando como exemplo o primeiro item, zonas de trabalho. Mas como vocês podem observar lá no documento, são 18, tá bom? Então, em alguns vocês vão estar no verde, em alguns vocês vão estar no amarelo, e naqueles em que vocês estiverem no vermelho, então um especialista deverá ser chamado, e nesse caso ele não vai fazer uma avaliação ergonômica preliminar, porque ela já foi feita. O que ele vai fazer é algo mais profundo, é a análise ergonômica do trabalho, a AET. Primeiro, a informação que nós passamos para vocês na aula inicial foi que a avaliação ergonômica preliminar é diferente da avaliação ergonômica do trabalho. A avaliação ergonômica do trabalho é mais especializada. A avaliação ergonômica preliminar é uma triagem. Bom, quando forem completados os 18 itens, ou se não os 18 itens, os itens aplicáveis para aquela área de atuação da empresa, né? Que de repente você não vai precisar aplicar os 18, mas vamos supor que você aplicou 9 ou 10 daqueles itens. Depois disso ter sido feito, o método sugere que seja preenchido um documento que identifique o que será feito, quem vai fazer, quanto isso vai custar, quando que ficará pronto o projeto e quando ele será executado. Gente, isso aqui é meramente uma sugestão, porque isso está aqui porque faz parte do método de pares, faz parte do método de pares. Essas informações de toda a empresa, de todos os departamentos da empresa, de todos, com a participação dos trabalhadores e dos representantes da empresa, esses dados precisarão ser registrados, eles fazem parte do gerenciamento de riscos ocupacionais. A avaliação ergonômica preliminar faz parte desse gerenciamento, portanto, seus resultados precisam constar no programa de gerenciamento de riscos. Vocês podem e devem fazer essa avaliação ergonômica, que é uma triagem, vocês podem fazer periodicamente, todos os anos, a cada 6 meses. Cada empresa precisa determinar isso de acordo com as suas necessidades pontuais. Meu nome é Eduardo Santana, o meu e-mail aparece aí embaixo, eduardosantana.sereste@gmail.com. Nós encerramos aqui a nossa segunda aula teórica, é a segunda e última aula teórica sobre o tema avaliação ergonômica preliminar. As nossas aulas 3 e aula 4 serão apenas práticas e nós vamos usar esse método de pares na íntegra para que vocês, nesses 2 dias, façam exercícios, fiquem práticos, dominem essa ferramenta. A nossa intenção é que tanto vocês usem quanto ensinem outros a usarem também, ajudando, facilitando a vida dos trabalhadores nas regiões de vocês, de empresas públicas e empresas privadas. Muito obrigado.